Olá, esse é o Dito Efeito Literário, podcast que trata do efeito reflexivo, crítico e terapêutico da leitura. O meu nome é Karen Vanelli, bibliotecária, psicanalista. E o episódio de hoje vai tratar da função da arte, da fantasia na nossa existência. E o livro que nos levou para esse lugar foi A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, escrito por Marta Batalha. O nosso convidado é mestre e doutor em artes visuais, Fábio Wozniak, que atua no projeto Apotec, aqui da Universidade do Estado de Santa Catarina, e vai nos contar um pouco da sua trajetória, do seu encontro com a arte, também do seu trabalho com o ensino de artes para a educação e estudos da estética africana. Fica com a gente. Oi, Fábio. Eu vou fazer um apanhado geral das ideias do livro, lembrando que a resenha completa o nosso ouvinte pode encontrar no canal do YouTube do Dito Efeito Literário, onde tem também declamação de poesia, contação de história. Então segue a gente no YouTube. Esse livro, A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, que é a primeira publicação da Marta Batalha, em 2016, é uma narrativa tão interessante que ganhou uma versão para o cinema. Ali ele chama A Vida Invisível. É um filme que tem excelentes críticas e chegou a concorrer à vaga para concorrer ao Oscar de melhor filme estrangeiro de 2020. Ele não chegou a entrar como os candidatos, mas até aqui já fez bastante sucesso. Tem a participação da Fernanda Montenegro, e é uma narrativa interessante, tal qual a do livro, porque é um tratado social sobre a invisibilidade. Como são invisibilizados os sujeitos, seja socialmente, sistematicamente ou mesmo na vida privada, que é o caso das mulheres que não têm o trabalho doméstico, a criação dos filhos reconhecido como trabalho. Isso lá nos anos 20, quando o livro se passa, e tão atual. Agora, o ponto que me chamou muita atenção, e que é o que eu quero trazer para a nossa conversa, Fábio, é o fato de que um grande número de personagens vai buscar na arte, numa experiência estética, por assim dizer, um recurso para a sobrevivência. Então a gente tem a própria Eurídice, que sai aí testando receitas e fantasia, escrever um livro de culinária, mas aí tem o seu desejo, a sua vontade desqualificado pelo marido, né? Tem a irmã dela, Guida, que no ápice de uma dificuldade financeira sonha montar um salão de beleza e trabalhar com aquilo que ela gosta, que ela faz melhor, que é cuidar de si e dos outros. Tem o filho da Guida, que é um garoto, vai buscar na literatura um refúgio para o bullying que ele sofre. Até aqui são spoilers que dá para a gente soltar, não comprometem a experiência da leitura. Mas é muito curioso e interessante como a experiência estética é uma necessidade visceral para esses personagens. A arte ocupando o lugar do sonho, do desejo mesmo. E é aqui, Fábio, que eu vou te convidar a contar como é que se deu o teu encontro com a arte, primeiramente. Depois a gente falar um pouquinho sobre o que é, afinal, essa experiência estética e a importância dela na vida do ser humano. Para, por fim, você contar dos teus estudos sobre a estética africana, que é uma coisa enriquecedora, e a gente trocar ideia sobre. Tudo bem? Também. Eu ingresso no mundo das artes, assim, é muito interessante porque toda vez que eu faço esse exercício de revisitar, eu lembro de alguma coisa que eu havia esquecido e volto a lembrar. Então, eu lembro que desde muito cedo, o teatro, né, tudo começa pelo teatro. Eu chego no teatro ainda na adolescência, eu vou para as escolas livres de teatro aqui em Florianópolis. Eu sou herança de uma galera do final da década de 80, metade da década de 90, que ainda tinha muito essa coisa das escolas livres. Com 19 anos eu pego o que a gente chamam ainda de DRT, que é a carteirinha de ator profissional.
Com essa DRT, foi meu primeiro trabalho registrado em carteira de trabalho. E vou oferecer o meu trabalho de ator, de oficina, em escolas particulares daqui. Olha. Aí eu vou para a educação. Então eu começo a trabalhar em escolas com adolescentes, oficinas de teatro, e nesse percurso eu começo a observar que eu preciso aprender a dar aula. Olha, a melhorar a didática. Isso. Aonde que eu vou aprender a fazer isso? Na pedagogia. Aí eu vou para a graduação em pedagogia, fico um tempo, formei. Aí eu vou morar em São Paulo. Aí nisso eu já entro para as artes visuais. Quando eu começo a dar aula em escolas públicas também, e com a ausência de professores que até hoje existe ainda, daí eles começavam a me colocar a dar aula de artes, dar aula de ciências, dar aula de geografia, dar aula de história. Então eu dei aula de tudo. Olha. Daí em São Paulo é que se dá o grande start assim, do meu trabalho. Porque daí eu passo num processo seletivo da prefeitura de formação de professores, que era um projeto gigantesco da prefeitura para formar professores de educação infantil, e eu vou trabalhar com a linguagem de artes visuais, depois teatro e brincadeiras. Olha. E eles queriam justamente pessoas com formações mais híbridas, enfim. Volto para Floripa com a intenção de fazer o mestrado. Daí encontro a professora Josiele, que foi minha orientadora de mestrado e doutorado, numa perspectiva de mestrado que eu queria muito. Como eu venho da pedagogia, então eu queria um mestrado que me possibilitasse o ateliê, que era o que eu não... Que é o que exatamente, Fábio? É a parte mais prática? Isso. Então, assim, eu passei o mestrado e o doutorado no ateliê de pintura. Então, toda a minha pesquisa ela se dá pela via prática. Que delícia. Então, eu vou experimentar várias técnicas, enfim. Um ano depois que eu entrei no mestrado, que eu entrei em 2013, em 2014, ela funda o Apotec, que é esse lugar para pensar a articulação da teoria e da prática no ensino de artes visuais, vinculado pensando a pintura. Então, e isso é muito inédito para nós, pensar toda a tua pesquisa articulando teoria e prática, vivendo o ateliê, entendendo os procedimentos que um artista precisa para desenvolver sua poética. Então, é assim que se deu toda a pesquisa. Eu penso, eu enquanto pedagogo, me formando e sendo formado num ateliê de pintura através da pintura, né? Então essa foi a minha dissertação. Eu já emendo o doutorado em seguida, né? Eu faço isso, defendo a dissertação e na semana seguinte já entro no doutorado. E daí no doutorado eu vou pensar esse Apotec. Como ele já tinha... Terminei o doutorado em 2019, como já tinha aí 5 anos de existência, já era possível saber, enfim, como que estava acontecendo a formação dessas pessoas que estavam passando, porque muita gente passou pela Apotec. Então eu vou analisar não, mas eu vou olhar para isso, né? E vai produzir saber em cima já dessa experiência. Aí nós estudamos um filósofo norte-americano, que se chama John Dewey, que também foi um dos responsáveis pela ideia da escola nova no Brasil, enfim, Paulo Freire traz muita coisa dele também. E aí a gente pega uma ideia de Dewey, que é a questão da experiência estética, né? Porque John Dewey foi um filósofo da educação, pensou a educação, mas ele tem um livro que se chama Arte como Experiência, que é um livro que ele produziu na década de 30 e foi, se eu não me engano, em 2010, que ele vem a ser traduzido aqui no Brasil, e a gente começa a estudar esse livro. Perfeito, Fábio, porque eu vou fazer um gancho com algumas coisas que apareceram na tua fala, eu acho que vai vir daí, ó. Tá. Que você comentou, né? Sempre que você revisita, você acaba mexendo em memórias, então tem esse movimento. E aí, esse livro, A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, nesse ponto em que eu olho quanto os personagens se valeram da arte para resistir à hostilidade social, me vem um atravessamento de um texto muito bonito do Freud, que chama O Poeta e o Fantasiar. E ele vai justamente fazer um paralelo o tempo todo entre o fantasiar adulto com o brincar infantil. Quase como que o fantasiar vai substituindo a brincadeira. É equivalente. Na psicanálise toda, o infantil é algo que não se esgota, né? A gente segue com ele para a vida. E ele tem uma frase muito bonita nesse livro que é: todo homem
tem em si um poeta escondido. E o último poeta a morrer vai morrer quando deixar de existir o último homem na face da Terra. Então, ele tinha essa ideia e flertou muito com as artes, né? Chegou a analisar algumas obras, tem lá um interesse por Michelangelo e se debruçou muito sobre a literatura. Então eu fiquei fascinada de ver essa relação, porque ele diz que a gente quando sonha está produzindo obra literária. O fantasiar, o brincar e a própria arte estaria ali como que o brinquedo para a gente fazer um ajuste dos nossos desejos e da realidade. Assim como faz a criança quando brinca, que ela ajusta a realização dos seus desejos com o mundo que está se pondo cada vez mais duro para ela, né? Veja como enxerga a arte como esse processo. James Hillman também, que é um psicoterapeuta, ele vai falar do quanto tem aí um processo estético que é quase como que o digestivo. Há um trânsito entre o mundo externo e o interno, e a produção disso é a arte. A arte é um produto desse movimento. E aí vou voltar para o texto do Freud, em que ele fala justamente de que a fantasia, ela dá uma dimensão atemporal, de modo que a gente resolve coisas no presente, revisitando desejos e ajustes que a gente fez da realidade lá na infância, no brincar. Aí também faço um link com acho que foi anteontem, eu estava ouvindo um programa na CBN em que o psiquiatra falava de que a ansiedade, alguns transtornos de ansiedade estão ligados ao excesso de fantasia. Então você vê como a coisa mora toda nesse campo, e é o Rancière que vai falar do inconsciente estético. Aí ele fala especificamente dessa, que eu acho que vai flertar aí com esse autor que você está trazendo, né? Da tal da experiência estética. Sim, é que Dewey ele faz uma coisa que eu tenho algumas reservas a ele em alguns campos, claro, assim, é porque quando a gente lê um autor, a gente tem que contextualizar ele no tempo dele, sim, né? Então, assim, o que eu tenho defendido, assim, é que quando lemos um autor como Freud, esses que aí deixaram toda essa produção para a gente pensar, legado, né? Então a gente tem que contextualizar e pensar como que seria. Eles têm algo de datado, todos eles, né? Tem algo que ficou lá naquele tempo, mas muito também transcendeu, tanto que está aí, né? São grandes pensadores. Então o que o Dewey faz e que eu acho assim fantástico e que nos desloca desses lugares muito cristalizados é que Dewey vai falar justamente que não existe separação entre mente e corpo. Então isso já é um dado interessantíssimo. Legal. Aí ele vai também tirar a ideia de cultura erudita e cultura popular. Boa. Né? Então ele vai dizer que existe estética na vida. Não é uma estética para a vida ou uma arte para a vida. Tudo isso está na vida, tudo isto é vida. É vida. É vida. Isso. Né? Isso ele já desloca muita coisa. O que pensar sobre isso? Então vamos lá. Ele vai defender que tem a experiência estética, que é tipo a coisa mais fantástica que o ser humano faz. E ele diz que isso está muito próximo das coisas simples e cotidianas. Ele traz no livro: uma dona de casa ao limpar a casa tem experiência estética. A gente quando cheira uma flor tem experiência estética, né? Agora, qual a diferença dessa experiência estética e do trabalho artístico? Pode existir trabalho artístico sem experiência estética, só que esse trabalho artístico não vai ser incipiente. Então, o trabalho artístico verdadeiro é quando une essa experiência estética a um fazer laborioso. Daí ele vai chamar de uma consciência, quando se tem essa consciência do que se produz. Se a gente for pensar psicanaliticamente, a consciência nessa produção é uma coisa extremamente delicada, né? Sim. Mas aí, só para a gente também não cair na ideia de que a criança é um artista. Não, ela não é. O que a criança faz é ter experimentações estéticas ao brincar. Sim. Ela está se constituindo enquanto sujeito, né? Trabalhando a sua cognição, a sua experiência com o mundo. Ela tá ali nesse campo. Ela está fortemente atuando. Todos nós estamos nesse campo, né? Eu não sei se eu tenho pensado muito isso. Eu não sei quando que a gente sai do campo da estética. O que a gente está aqui concordando é que
Pro resto da vida. Não tem como. Nietzsche já dizia que viver parte. é um ato ético e estético. Ética e estética também não se separam, né? Eu acho que o mundo ocidental faz isso. Nos fragmenta, nos categoriza. Então, assim, quando o Dewey vem falando isso no Arte como Experiência, ele vem justamente contra essa ideia ocidental, cristalizada, fragmentada, categorizada de arte, de que só grandes gênios podem fazer arte. Essa ideia do gênio também é derrubada, né? Até porque o gênio é uma figura masculina. Então, assim, se a gente trabalha na ideia de gênio, mulher não produz arte. Sim. Então, assim, é isso que ele faz, assim, é nos incomodar para pensar isso. Então, aí o que eu defendo na minha tese é justamente isso. Eu falo de uma questão de formação estética humana. Não é uma formação estética para o professor, né? É uma formação estética para o humano. Enquanto existência, nós temos que nos potencializar na arte, porque é a arte que vai nos tirar, que vai nos incomodar e nos fazer pensar acerca das coisas que estão no mundo. Sim. Porque a arte, ela possibilita que acessa outras coisas. É uma maneira de processar a vida. Disso que é como que um canal, porque Sim. Até outro dia também eu vi algo sobre um núcleo de educação e criatividade, chama NEA, e eles avaliando as qualidades do novo profissional, o que é que o ser humano precisa desenvolver, todas elas estão apontando para a criatividade, e aí intrinsecamente relacionada com a poética e a estética. Até para você alcançar a lógica, e que não adianta, o sujeito da lógica tem que ter a estética, e o da estética e poética tem que dar conta da lógica. É um mecanismo que está funcionando integrado, não separado, exatamente. Até porque o corpo é integrado, né? A ideia de homem e natureza já é um equívoco, né? Que é outra coisa que Dewey vai nos trazer também. Não é homem e natureza, homem é natureza, natureza é homem. Para todos nós, assim. Então, eu tenho pensado que essas ideias que categorizam, que dividem, elas apontam para tudo isso que está acontecendo. Né? Nós não segregação, né? Nós não respeitamos as pessoas, a gente não respeita a natureza, a gente não respeita o mundo, a gente não, é tudo isso que está acontecendo. Não aceita a diversidade, que uma característica da criatividade é justamente a diversidade, a pluralidade. Então, eu arrisco a dizer que o nosso problema atualmente é estético, não é político. Né? Que ótimo! Nós vivemos uma crise estética. Para você que está chegando agora, esse é o 6º episódio do Dito e Feito Literário, tratando do livro A Vida Invisível de Eurídice Gusmão e a função da arte, a arte como recurso na nossa vida. Um bate-papo com Fábio Wozniak. Fica com a gente. Ética, porque nós nem nos reconhecemos mais. Não estou defendendo nenhuma tese de que é isso, né? Eu só estou pensando e provocando as pessoas a pensarem nisso. Eu acho que faz muito sentido. Porque justamente, se a gente for olhar para os povos originários, para as culturas, eu vou falar da cultura iorubá porque é a que eu mais circulo, enfim, eles têm uma outra concepção de arte. Para começar, que eles nem têm esse conceito de arte que nós temos, né? Esse conceito de arte ocidental. Então, a arte para eles está justamente também nesse campo da vida, enquanto ele também não está separado do sagrado. É uma função vital. Viver é um ato sagrado, eles estão em comunhão com o cosmos, com o universo, com os deuses, né? Então, isso está tudo muito junto. Aí eu também tenho pensado, tenho feito esse movimento de retomar essas leituras ou de me aproximar dessas filosofias, porque eu acredito que são elas que me darão as pistas para continuar as minhas próximas pesquisas. Não dá só para ficar lendo os caras ocidentais, porque não deu certo esse projeto de humanidade. Vamos admitir, vamos começar por aí, né? Não deu certo, entendeu? Não deu certo, nós fomos colonizados, não dá para desconsiderar todo o genocídio que teve da nossa população, da população que aqui vivia, a questão do que fizeram com a África.
Então, assim, eu acho que esses povos, eles têm pistas interessantíssimas para nos dar, para mostrar outros caminhos de existir. De existir, outras estéticas. Porque, Sim. veja, o último episódio aqui do Dito e Feito Literário foi justamente sobre o livro do Ailton Krenak. Maravilhoso. Que é esse indígena incrível, que pessoa. Ele fala dessa cosmovisão, de que para eles é muito absurdo tudo que a gente faz, o modo como a gente vê, porque eles lutaram. Quando tu fala de pistas, né, Fábio? Eles resistiram, e tem uma sabedoria aí, tem força de vida, tem estratégia para se manter fiel à cosmovisão deles, e que essa cosmovisão é por si só também uma estética. É uma grande experiência vital que eles têm com a natureza, com os seus. Tem muito para ensinar mesmo. E eu sei que você tem um trabalho com a arte africana, que você tem estudado, né? Eu tenho estudado, ainda não posso dizer que é um trabalho com ela, né? Porque eu tenho... Primeiro, assim, eu preciso explicar que eu sou iniciado esse ano, eu faço 17 anos de iniciado no Candomblé, na nação de Queto. Eu reconheço a minha existência, tenho um pouquinho de resistência com a palavra humanidade, então eu vou falar existência, né? Eu tenho aprendido que essa palavra existência, ela me aproxima mais da filosofia iorubá do que a questão da humanidade, porque quando um povo iorubá ele pergunta para o outro, né, tipo, oi, tudo bem, como está você? A resposta é Moá. Isso significa eu existo. Ele só responde isso. Não tem, eu estou bem, eu estou mais ou menos, eu existo. Porque existir é isso, é esse conjunto de coisas. E aí é interessante quando tu fala da cosmovisão, porque daí eu vou pensar no que eu estava lendo há pouco tempo, porque hoje é o dia que eu me encontro com o grupo de filosofia e estética africana lá da UFRJ. Estética africana, Fábio, desculpa, era isso. Você comentou, foi isso, o teu interesse pela estética africana. Isso. O que eu estava vendo, porque é um trabalho de tradução que nós fizemos na terça-feira. Sim, é um trabalho belíssimo do Laboratório Jerumar, que é traduzir livros de filosofia e estética africana, principalmente para o acesso à população preta, né? Que ótimo! E aí foi bem bacana quando tu fala cosmovisão, porque daí eu lembrei disso, porque a filosofia iorubá eles nem trabalham na ideia da cosmovisão, porque a visão, o olhar, ele é ocidental. O Ocidente nos exige a visão. Que está na cabeça, inclusive, né? E vamos pensar na questão escópica freudiana. O desejo se dá pelos olhos, se dá né, por todos os nossos buracos, mas assim, vamos ao olho, né? E hoje a gente vive um pacto narcísico também. A branquitude tem um pacto narcísico, né? Que a gente não de só se olhar, e daí vem a invisibilidade, né? É um pacto de só se olhar, só enxergar aquilo que é o igual. Aí, não estou fazendo nenhuma crítica, porque eu sou um usuário também deste aplicativo, que é o Instagram. O Instagram não é o Lago de Narciso atual, contemporâneo? Isso. O narcisismo a inflação do narcisismo está lá. Quando eu leio isso na filosofia iorubá, dos povos iorubá, que eles vêm e trazem a ideia da cosmopercepção. Olha que bonito. Está centrado na visão, é a percepção. Perceber que envolve os sentidos todos. A gente pode chamar de um cosmo-sentido também. Que bonito. Porque aí eu vou deixar aqui uma dica de livro, né? Que é um livro da São Bonsé Fusu. Meu Deus, eu esqueci o nome do livro. Olha, aquele que vai fazer problema. Não, mas a gente deixa escrito na descrição também, tá? Se for depois, eu acho que é o Espírito da Intimidade, da São Bonsé Fusu. Maravilhoso, que ela vai, inclusive, dizer que as relações das existências, elas se dão pelo espírito. Olha que lindo isso. Isso é só uma partezinha do livro que eu estou trazendo. Que é uma outra maneira de entender o amor, que não é o amor ocidental, o amor que sofre, o amor que mata, o amor que morre. Romeu e Julieta. Não é isso. Os encontros são de espírito. A forma de se conectar é outra. É quase uma outra tecnologia de ser. Sim. Esses povos originários, o Iorubá, eles vão trazer são outras tecnologias. Que isso se traduz para nós, no Brasil, nas epistemologias de terreiro. O que é a encruzilhada, o que é o ebó, o que é a folha.
são outras tecnologias, são outras formas de existência e de se relacionar e de perceber o mundo. Por isso, uma cosmopercepção e não uma cosmovisão. Porque a cosmovisão ela é ocidental. Interessante. Mas faz sentido. É um trabalho que, assim, para mim é muito recente. E daí, veja bem, enquanto pessoa ocidental, enquanto homem branco ocidental, que se criou nessa maneira ocidental de ser e de existir, quando eu vou para um processo, para uma religião que me exige essas outras maneiras de pensar e de existir no mundo, a gente pode chamar isso de curar as feridas narcísicas, se decolonizar, porque o processo de decolonização é extremamente difícil, porque nesse nosso país aqui, eu acho que no Ocidente inteiro, nós nascemos héteros, brancos, racistas, homofóbicos, isso tudo já está na nossa... E judaico-cristão. Pronto. Está na nossa espinha dorsal. Você nasce, vem com as vértebras programadinhas para isso. Esse é o nosso pacote. É a nossa tecnologia. E é horrível, né? Exato. E aí é difícil operar de outro modo com esse instrumento, com essa aparelhagem que é toda muito bem constituída. E daí eu te digo assim, que eu não sei se a arte daria conta disso, porque a gente vê, não sei, aí a gente tem que pensar, né? Eu posso te dizer como que eu fui me reconstituindo dessas outras formas. Então, assim, a religião, o candomblé me deu isso, e estudar arte nessa perspectiva que eu te falei, que é estar no ateliê, que é ter outras pessoas, que é fazer um mestrado e um doutorado também que estava o tempo inteiro fazendo essas formações, estando com pessoas, e eu nunca fechava. O meu grande problema da tese, né, o que deixava, coitadinha, minha orientadora muito de cabelo em pé, é que eu não tinha recorte, eu não fechava, eu não tinha um público-alvo, eu nunca queria essas coisas. O tal do foco. Eu tinha acabado de sair de um curso de psicanálise, eu sei que as coisas se operam pelo desejo. Se tu não tem desejo, tu não se mantém. Pois é. Não vem, né? Então, e eu acho que é tudo isso. É tudo isso. Não é uma coisa só. Não é a arte só. Isso não é sozinho. Não, faz todo sentido com tudo que a gente vem falando aqui. Não é uma coisa só. Agora, se você deixar de fora, porque veja que é um projeto político na medida em que tiram a arte das escolas, esse empenho todo que faz a própria Apotec. Ela é uma fonte de informação. Eu divulguei a Apotec até no grupo da escola do meu filho, porque assim, professores, por favor, a universidade produzindo saberes de graça, é feito para isso, né? Tem que chegar nessas pessoas. Isso. Mas é triste perceber que as aulas de arte, metodologias, pedagogias que priorizem a experiência artística, o contato com a arte desde criança, porque olha a cabecinha do sujeito na infância, quando você traz o estético, ele já está tão familiarizado, já é tão da natureza dele, está tão próximo disso ainda, naturalmente, que é fantástico o resultado. Você vê isso com pedagogias como Waldorf, Reggio Emília, Montessori, que tem essa pegada, né? Tem essa atenção, eu ia dizer esse olhar. E que essas também são pedagogias ocidentais, vamos lembrar. E muito pouco acessíveis, né? Isso, e assim, tem uma outra coisa muito interessante também, que se chama, eu acho que está chegando para nós, eu não lembro quando que foi publicado esse livro, mas é do professor, e se chama Pedagogia das Encruzilhadas. Olha! Né? E é uma proposta pedagógica de um professor do Rio, toda pautada em Exu, olha, uma coisa holística, fantástica, entendendo a encruzilhada como portal, como possibilidades, como caminhos. Luiz Rufino, de Rufino, que é lindo. Eu acho que pedagogos, professores têm que ler essa proposta também, que é uma coisa nossa, sabe? O que eu tenho pensado eu quero ler gente daqui, eu quero ver produções daqui, sabe? Eu quero esse pensamento decolonial, ele tem que sair da gente. Nós temos que escrever, nós temos que falar, nós temos que dizer como é, nós que temos que experimentar.
eu acho que daí a professora Josiele tem feito esse trabalho primoroso na UDESC, eu gosto sempre de lembrar isso, que é possibilitar esse caminho através do Apotec, e que agora o Apotec também ele entra numa outra reconfiguração, e isso é fantástico, a gente poder estar sempre se revendo, porque isso é um projeto dewiano, como pessoas que leem Dewey, que é essa proposta democrática sempre de estar em diálogo com o outro, tendo esse retorno do outro e vendo como que tudo isso pode acontecer. E agora nós estamos fazendo outros núcleos do Apotec, né, com outras propostas, porque nós descobrimos que essa agenda ela é importante, então a gente vai ter aí novidades. Eu não vou falar agora porque eu vou fazer a suspense, né? Então, assim, as pessoas vão acompanhar, vão poder acessar e estar com a gente também nesse grupo de estudos, nestes outros formatos. Ô, Fábio, existe um endereço que é para a revista Apotec e a rede social que fala do ateliê de modo geral, né? Então, o Apotec é grupo de estudo e é revista. A professora Josiele faz tanta coisa que eu não vou saber enumerar todas. Uma destas é o Apotec. Hoje a gente contou, ela tem 14 ações. Uau! Ela é uma mulher extremamente ativa, extremamente atuante, uma professora excelente, responsável. Existe o Apotec, que é um grupo de estudos, que é o grupo de estudo Estúdio de Pintura Apotec, que ele se reunia semanalmente no ateliê de pintura. Aí com a pandemia não dá, daí a gente se reinventou, mas assim, um jeito de continuar e de criar outras potências foram essas lives, e a gente chama de live, o que acontece no Instagram, e encontro, o que acontece no Zoom. Aí a revista Apotec é uma ação do grupo de estudos, que é um periódico online, científico, que abriga artigos, ensaios visuais, e essas ações, elas estão acontecendo pela revista. Então, assim, a revista está dentro da Apotec, mas a realização dos encontros é da revista, porque a gente começou pensando em chamar as pessoas que já publicaram conosco para fazer uma conversa, pensar outras propostas. Eu tenho acompanhado vários, é um conteúdo riquíssimo, estou dizendo aqui, e faz um gancho, assim, para a gente fechar agora a nossa conversa. A gente fez aí uma jornada que é de perceber lá no livro, que é o livro A Vida Invisível de Eurídice, a invisibilidade, o tanto que o sujeito recorre à arte, o quanto isso já aparece na fala da psicanálise de James Hillman, de outros autores, de Dewey. E levantamos aqui essa riqueza da experiência estética. E, por fim, que um caminho, um apontamento é justamente para desenvolver esse ser estético, não vou chamar de lado, porque não está de lado, né, nem de centro, é o ser estético, essa poesia dentro da gente, é justamente consumir, se nutrir de arte. E aí a própria revista vem como um caminho para isso, uma fonte, para além da revista, as redes sociais, que agora vocês estão promovendo esses encontros que são lindos. E vou te dizer, é lindo no nível teve um artista de colagem, que eu me arrisco numa colagem bem amadora, mas sinto um desejo de colagem, que é uma coisa, assim. Eu sou colagista, a gente nem falou de colagem. Pois vou marcar uma outra só para isso. Nossa, o desejo de brincar com os signos. Quando eu leio um livro, eu fico com a alma cheia de imagens e tenho um desejo de fazer brincadeira com elas. Olha como é real que a arte é esse lugar, esse fantasiar, é o lugar da brincadeira, né? E aí vocês trouxeram, era Volney, menino, aquilo me impactou tanto, ele contar de como foi o processo dele, inclusive de que bebe da literatura muito. O tempo inteiro. Outros artistas que vocês trouxeram também, porque tem uma série que é Como Pensamos. Aí você conhece esse processo criativo e esse pensamento criativo. Foi tão rico isso. E de saber que a maioria deles bebe da literatura. Então, sou muito feliz. Acho que é um encontro de muita potência esse, a arte, a literatura, e a gente usá-los, né? Fruir da arte, incluindo a literatura. Então, até usar, se apropriar, se antropofágico mesmo, engolir, vomitar, né? Digerir. De novo. Ou não também, né? A gente nunca sabe. Esse projeto se chamou Como Pensamos, esse dos encontros, da live, porque Como Pensamos é o nome de um livro do Dewey. Olha! Né?
Não tinha reparado. Porque assim, só rapidamente, só para a gente fechar então... Só a gente nunca fecha também. Não, eu tenho um problema com isso, eu já estou aqui pensando se eu fui um pouquinho linear, mas eu também, a gente não precisa ser linear coisa nenhuma, né? Não era essa ideia. É isso, porque o projeto de pensar essa experiência estética do Dewey, ele vem desde os primeiros escritos dele. Quando a gente acompanha todo o trabalho do Dewey, que ele viveu 90 anos, então ele produziu muito. Uau! Então, assim, a gente, quando vai lendo os livros antes do Arte como Experiência, a gente vai percebendo que esse era um projeto dele de pensar a experiência. E aí, para a gente, então, terminar, eu acredito que nós temos que continuar sendo. Eu acho que sendo, construindo, refazendo, voltando. É esse gerúndio, sabe? Que Sim. Isso é movimento. Se nutrindo, né? E se movendo, processando essa arte, trazendo para o mundo, bem isso mesmo. Eu fecharia com a palavra seguir fantasiando. Eu acho que é fundamental. Isso. Né? Fundamental. Fantasiando, compreendendo também que, para a gente não ficar muito na coisa, né, só do neurótico da fantasia. Não. Entender a fantasia como parte desse realizar. Porque realizar sem fantasiar é que está dando ruim, entende? Está dando, né? Está dando. Exato, bem. Tá ficando feio. Mas eu acho que vamos entrar no mundo das cosmos-percepções e continuar resistindo a esse mundo que está muito esquisito, né? Isso, vamos seguindo mesmo. Obrigada, Fábio, conversa ótima, obrigada. E quem sabe a gente marca outras aí para falar de colagem. Só sobre colagem. Isso, de processo criativo, vai ser muito legal. Isso. Esse foi o 6º episódio do dito Efeito Literário, tratando da função da arte na nossa existência por meio do livro A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, um bate-papo com o doutor em artes visuais Fábio Wozniak. O Dito Efeito Literário é também canal no YouTube, onde tem vídeos com resenhas de livro. Aproveita e segue a gente por lá também.